Nos episódios 3 e 4 de Amor e Batatas, eu disse que não aconteceu muita coisa importante na história, eles ficaram focando muito em cenas de comédia, mas agora nos episódios 5 e 6 deram uma arrumada nisso. Esses são os episódios dessa semana e agora eu vou comentar o que eu achei deles. Não sei se você se lembra, mas lá no final do episódio 4, a Mi-kyun fez um esforço enorme para apagar aquela mensagem que ela mandou no grupo de WhatsApp da empresa. A mensagem que ela falava mal do seu chefe, o Baek-ho. Ela se virou no avesso para apagar mensagens de todos os lugares, só que no fim das contas, o Baek-ho acabou acessando essa mensagem quando ele abriu o notebook que ele tem na casa dele. Só que ele leu e não ligou muito. Então veio aquele vendaval, aquela chuva muito forte, e isso fez a Mi-kyun ir até o Instituto de Batatas para proteger aquela plantação que está coberta. E nisso o Mi-kyun também apareceu para ajudar ela. Eles acabaram se molhando, se secaram lá dentro do instituto, e mais uma vez a Mi-kyun tentou ali negociar com ele a volta dela para a empresa, porque ele já disse que ia demitir ela, mas não sei porque até agora ela continua lá. E eu tô torcendo que isso se resolva em breve. Mas agora tem gente nova chegando ali na pousada onde a Mi-kyun mora. E eu tô falando da ex-esposa do Park Se, que também é o ex-namorado da Mi-kyun. E o nome da ex-esposa dele é Yoon Hee-jin. E ela chega na pousada pra morar com o Baek-ho, porque ela não tem lugar pra ficar. E ela tá se escondendo da sua mãe, que não pode saber que ela tá de volta na Coreia. Assim que a Hee-jin chega na pousada, a Won-ju e o irmão da Mi-kyun acabam achando que ela é namorada do Baek-ho. E nisso os dois causam uma grande confusão, fazendo até que a Won-ju e a Mi-kyun comecem a vigiar a nova inquilina. E essa menina tem um super alto astral, ela é super extrovertida, fala mais do que deve, e ela até resolve fazer uma festa de boas-vindas, chama todo mundo ali da pousada para um churrasco e acaba até esclarecendo as coisas, e todo mundo fica sabendo que ela não é namorada do Baek-ho. E ainda tem mais, ela fala para todo mundo que o Baek-ho está interessado em alguma mulher, mas ele só não quer contar para ela quem é essa pessoa. E é óbvio que a Mi-kyun sabe que estão falando dela. E falando na Mi-kyun, agora ela foi chamada para fazer parte de uma força-tarefa especial lá na sede da Wonhan, em Seul. Ela não vai se mudar completamente para lá para atuar nesse novo cargo, mas uma vez por semana a Mi-kyun vai ter que ir até a sede da empresa. E quem colocou ela lá foi o ex-namorado Park Se. E ele ainda diz para ela que fez isso porque tá com pena dela, porque ele acha que ela não cresceu muito profissionalmente nos últimos anos. Isso faz com que a Mi-kyun fique um pouco nervosa com ele. E o Baek-ho reclama que a Mi-kyun não fala com ele quando ela tem problemas. Só que é meio óbvio que ela não vai querer conversar com ele, porque ele é o chefe que está querendo demitir ela. Ela reclama que ele não deixa ela fazer o que ela quer, fica querendo controlar as coisas que ela faz. Por isso, ela está pensando em fazer um contrato de escravidão com ele e ainda diz que os lábios dela são dele. Isso acontece num restaurante, nessa hora todo mundo escuta o que ela está falando e acontece uma cena completamente vergonhosa. Mas eu não posso deixar de comentar que o tonkatsu que ela tinha pedido estava com uma cara muito boa. Deu até vontade de comer um agora. Mas por conta dessas mudanças, a Mi-kyun acaba encontrando duas amigas do trabalho num bar. E essa cena me fez lembrar de outro K-drama que foi com essa mesma atriz, o Work Later Drink Now, onde ela também fazia uma personagem que tinha duas amigas e elas viviam bebendo por aí de noite. E a vibe dessa cena agora foi muito parecida. Mas tem uma coisa que eu preciso perguntar. Será que a Mi-kyun realmente tem poderes? No primeiro episódio ela pediu que a empresa dela fosse à falência, e isso aconteceu. Depois ela pediu que alguém atacasse o Baek-ho, e também aconteceu. E agora, no quinto episódio, ela pediu que um fantasma levasse o Baek-ho embora. E logo a partir disso, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos durante a noite, enquanto ele tentava dormir.
Ele começou a achar que estava sendo perseguido enquanto andava pela noite. E a Mikyun até sabe da onde vem esse barulho estranho, mas ela prefere não falar nada porque ela tá brava com o Baekho. Com isso, parece que o Baekho nem consegue dormir mais. Ele vai ficando cada vez mais abalado com isso. Tem até um momento que ele chega no escritório, a cadeira dele do nada começa a ranger esquisito, ele olha no chão e vê uma poça de sangue, que na verdade era esmalte que alguém derrubou ali. E o pior é que a Mikyun coloca minhoca na cabeça dele, dizendo que ele está sendo perseguido por fantasmas por conta das pessoas que ele maltratou no trabalho e que podem ter ido dessa para uma melhor. Por isso, o Baekho contrata um xamã para fazer um ritual em frente à casa dele para ver se espanta esses espíritos zombeteiros. E no fim das contas a Mikyun acaba contando o que era aquele barulho. Trata-se apenas de um passarinho que surge ali naquela região nas noites de verão e fica cantando, o tal do tordo branco. O Baekho até fica aliviado depois de descobrir o que estava acontecendo, porque ele escuta o barulho do passarinho no celular, mas ele também fica nervoso com a Mikyun. Aí ela se sente culpada, manda mensagem, ele ignora e ela vai até a porta dele para pedir desculpa. E o curioso é que o Baekho também acha que deu algum tipo de mancada com a Mikyun, então ela tenta se desculpar, ele tenta se desculpar também. E a partir disso eles criam uma competição para ver quem é que se desculpa melhor com o outro. E aí começam várias cenas bem malucas. Ela deixa na porta da casa dele uma maçã, depois ele deixa uma maçã fatiada na porta da casa dela, ela leva café para ele tomar lá no trabalho, e ele aluga um coffee truck para todo mundo tomar café, e depois ainda um lava o carro do outro. Enquanto isso, o pessoal da pousada, que é amigo da Mikyun, fica só olhando de longe e percebendo o quanto esses dois combinam. Já no episódio 6, o ex-namorado da Mikyun, o Park Se, descobre que sua ex-esposa, a Hee-jin, tá morando junto com a Mikyun na mesma pousada. E o Ki-se fica preocupado das pessoas se juntarem para começar a falar mal dele. Lembrando que a esposa dele é filha da dona da Wonhan. Quer dizer, essa menina tem muito dinheiro, ou vai ter muito dinheiro no futuro. E sobre os protagonistas, a Mikyun meio que consegue se desculpar pelo caso do pássaro fantasma. Eles até trocam algumas mensagens bonitinhas, mas aí no dia seguinte já aparece o Baekho lá no instituto de pesquisa, dizendo que quer trocar a batata que eles usam por um outro tipo, que nem mesmo havia sido desenvolvida ali no instituto. E nesse meio tempo, os amigos da Mikyun começam a desconfiar que ela tem algum tipo de caso com o Baekho. As amigas da Mikyun até começam a ensaiar que vão chamar ela de Cachorrilda. E quando a Mikyun viaja com o Baekho para resolver um problema lá do trabalho, eles começam a conversar e ela faz ele se abrir um pouco mais. O Baekho conta qual foi o último filme que fez ele chorar, ele conta até qual é a música favorita dele, e aliás o filme que ele diz é Coco, que aqui no Brasil ficou conhecido como Viva a Vida é uma Festa. E eu acho que de pouquinho em pouquinho a Mikyun tá conseguindo quebrar esse aspecto de robô do Baekho. Depois disso a gente vê que o irmão da Mikyun tá começando a se interessar pela Hee-jin, que é a ex-esposa do Ki-se, e quem percebe isso é a Wonju, que demonstra que tá ficando com ciúmes. Nisso, o irmão da Mikyun fala que a Wonju já rejeitou ele 3 vezes e que ele já estava cansado de ficar recebendo não, por isso estava querendo se interessar por outra pessoa. Talvez nesse caso a Wonju não queria ser malvada com ele, mas como ela ficava nessa indecisão que já durou por muitos e muitos anos, ela acabou fazendo mal pro garoto. Mas para resolver esse problema, ela pede que ele beije ela, e eles acabam passando a noite juntos. E agora, finalmente, eles são namorados. Se bem que eu ia achar engraçado se eles tivessem ficado com a Hee-jin também. E eu acho impressionante como nesse núcleo pequeno de personagens, as pessoas estão tão entrelaçadas entre elas. É um que namora o outro, que casou com o outro, que gosta do outro. É todo mundo junto e misturado mesmo. Mas depois disso a gente vê os funcionários lá do Instituto de Batata com os olhos arregalados em volta do carro do Baekho, ao descobrir que o Baekho e a Mikyun
dormiram dentro do carro juntos e ainda estavam de mãos dadas. Será que agora caiu a ficha de todo mundo que tá rolando alguma coisa entre esses dois? A gente vai ter que esperar os próximos episódios para descobrir isso. E sobre aquela mudança das batatas, que o Baekho fez um teste para ver se o pessoal descobria qual era a batata antiga e qual era a batata nova, eu tinha certeza que tinha uma pegadinha ali. O Baekho colocou duas opções de batata para ver se o pessoal descobria qual era qual, mas na verdade era só batata nova, e no fim das contas parece que é essa marca de batata que vai continuar ali na empresa agora. O Kise tentou afastar o Baekho da Mikyun, oferecendo um outro lugar para ele morar de graça. Mas o Baekho acaba não aceitando, porque obviamente ele não quer ficar longe da Mikyun. Só que, do nada, o Baekho resolve começar a ignorar a Mikyun. Ele provavelmente está com medo de se envolver de verdade com ela. E eu ainda não sei exatamente de onde vem esse medo ou por que ele tem esse medo. Mas ele até conversa com a Hee-jin e dá pra gente perceber que ele tá um pouco inseguro. Só que por conta disso, ele fica sem falar completamente com a Mikyun. E ela fica sem entender o que tá acontecendo. Ela passa um dia inteiro ruim por vários momentos chatos. Ela se sente sozinha, percebe que o pessoal da empresa fica falando sobre ela pelas costas. E no fim do dia, ela resolve ir até a casa do Baekho para tirar alguma satisfação dele. Ela até percebe que ele começou a cultivar uma flor que ela disse que gostava, que é a Maria Sem Vergonha. Então ela chega lá, fala tudo o que tem que falar, pergunta por que ele tá se esquivando dela, não lê as mensagens, não atende as ligações. E no fim, o Baekho acaba dizendo que ele tá fazendo isso porque na verdade a Mikyun é a pessoa com quem ele quer cruzar a linha. Então ele puxa ela para dentro da casa dele, fecha a porta, eles se encaram frente a frente e o episódio acaba aí. Nada de beijo por enquanto. Mas é certeza que isso rola na semana que vem. E como eu disse antes, esses dois episódios trouxeram algumas coisas mais interessantes para a trama. Ainda teve cenas de comédia, mas elas reduziram um pouco e não tão exageradas que nem era lá no primeiro, no segundo episódio. E teve muita gente que acabou abandonando esse K-drama por conta daquela comédia exagerada lá do começo. Mas aqui a gente viu que as coisas começaram a equilibrar e a história ficou mais interessante. Aquilo que eu queria que acontecesse realmente aconteceu. Teve mais desenvolvimento sobre o pessoal lá da sede da Monhan. A gente até sabe agora que o Kise tem algum tipo de problema com a ex-sogra dele, que é a mãe da Hee-jin. Mas ainda tem muita coisa para acontecer nos episódios 7 e 8 que vão vir na próxima semana. E agora eu peço para você me dizer o que você achou desses dois episódios. E deixa aí nos comentários também o que você espera para a próxima semana. E aproveita para deixar sua curtida aqui no vídeo, para aumentar o engajamento deles e fazer ele chegar em mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre K-drama como esse. Eu sou o Sérgio Sampa, dorameiro desde 2009, e este é o canal Curtindo Aquele Drama.